Esse é o T-Cross. Volkswagen demorou demais para entrar nesse segmento SUVs compactos, mas agora ela chegou e quer rir por último e rir melhor. Para entrar nessa briga, ela trouxe uma série de armas muito interessantes nesse arsenal. A mesma plataforma, o mesmo motor e o mesmo câmbio utilizados no Golf e no Polo, um entre-eixos mais longo do que do Polo, entre-eixos do Virtus, 8,6 centímetros maior, uma série de recursos muito interessantes de tecnologia de ponta, ainda que boa parte deles sejam restritos a opcionais, como por exemplo o sistema de estacionamento semi-autônomo Park Assist, e por fim um trabalho de design muito esmerado, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, que inclusive quebrou o protocolo meio quadrado e sisudo da Volkswagen. Mas não tem almoço grátis, a Volkswagen cobra por essas qualidades e não é exatamente o valor de bandejão. Eu sou Juliano Barata, editor-chefe do site Flatout, parceiro do Autoline, e a partir de hoje vocês vão acompanhar comigo algumas avaliações aqui no canal do Autoline. Aliás, não esqueça de assinar o canal e de ativar as notificações de novos vídeos clicando naquele sininho. O T-Cross acabou de ser lançado, não faz nem 2 meses, e ele chegou com duas motorizações, ambas turbinadas, a 1.4 TSI de 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque, e essa aqui que a gente tem aqui comigo, que é a 1.0 TSI com 128 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Especificamente esse carro aqui é a topo de linha dos 1.0 TSI, a Comfortline com câmbio automático de 6 marchas. Não é um veículo barato, como nenhum dos participantes desse segmento. Esse carro aqui custa R$ 99.990, também conhecido como R$100 mil, o que coloca diretamente como um concorrente de carros como o Nissan Kicks SV com o pacote PEC Plus, Hyundai Creta Pulse Plus, o Renegade Longitude e o Honda HR-V na versão EX. Todos eles aí flutuando com preço na casa de entre R$ 93 mil e R$100 mil. O T-Cross tende a ser o carro mais caro entre os concorrentes, mas por outro lado também é o carro que sempre oferece maior nível e quantidade de equipamentos. Como todo crossover, há uma tendência dos críticos enxergar o T-Cross como se fosse um Polo maquiado e um pouquinho mais alto. Isso é verdade? Bom, sim e não. Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Como eu falei na introdução, sim, é a mesma plataforma em QB-A0, o mesmo motor e o mesmo câmbio do Polo. Além disso, a maior parte dos componentes de freio e suspensão de fato vieram do Polo, bem como a estrutura do painel e toda a arquitetura eletrônica, afinal é a plataforma MQB-A0. Mas as semelhanças meio que param por aí. Existe uma série de diferenças funcionais desse carro em relação ao Polo. Como eu falei na introdução, a gente tem 8,6 centímetros a mais de entre-eixos, dando 2,65, que é o entre-eixos do Virtus. Isso significa que esse carro tem 2 centímetros a mais de entre-eixos que o Golf e 5 a mais do que o Tiguan de geração anterior, um espaço que vai todo para os passageiros de trás, algo bastante importante. Esse carro também tem 10 milímetros a mais de curso de suspensão e os pneus também possuem um perfil um pouco mais alto, eles são um pouco mais borrachudos, o que aumentou a altura em mais 10 milímetros. Além disso, aqui na parte de dentro do carro, a gente tem a posição de direção dos bancos ficam 5 centímetros mais alta e a gente tem um conceito de cabine um pouquinho diferente da do Polo. Aqui dentro a Volkswagen quebrou bem o típico protocolo de design interno da marca. A gente tem contrastes muito mais marcados entre o cinza escuro e o cinza claro, além dessa cor marrom aplicada aqui na face do painel e na moldura das maçanetas. Mas para essa mágica acontecer, você precisa do pacote Design View de R$ 1.950, que além desses apliques aqui na cor marrom do painel e nas maçanetas, você ganha também os bancos revestidos em couro sintético, em preto aqui com as perfurações na seção central e marrom nas molduras em volta. Sem esse pacote Design View, na verdade você vai ter uma cabine que vai parecer muito mais com a do Polo, muito mais monocromática, né? Muito mais simples, mas ainda assim a face do painel é diferente da do Polo. Um dos destaques do T-Cross frente a seus concorrentes está justamente os equipamentos de segurança e conforto. Por exemplo, esse carro aqui, desde a versão básica, já vem com 6 airbags. Nessa versão a gente tem saídas de ventilação para os passageiros de trás, bem como 2 portas USB, sensores de estacionamento tanto na frente quanto atrás com câmera de ré e além disso controle de estabilidade e de tração. Um outro ponto forte é o sistema de infotainment de Discover Media, que é o mesmo utilizado no Golf GTI. Aqui a gente tem uma tela de 8 polegadas, sensível ao toque. Aliás, a parte de hardware, né, de equipamento aqui, é um equipamento muito bom, muito rápido, carrega tudo muito rápido e a usabilidade também é muito boa, então é bastante intuitiva. E na parte de conectividade a gente tem tudo aqui. Você consegue conectar via Bluetooth com muita rapidez e fluidez. Você tem Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink,
tudo muito fácil e simples de ser usado. Essa parte aqui de infotainment realmente é nota 10. E a cerejinha do bolo está nesse suporte celular aqui, que é uma coisa muito simples, a gente viu, se não me engano, pela primeira vez no Up esse equipamento, mas que no dia a dia faz uma baita de uma diferença em termos de conveniência. A ergonomia de direção é muito boa. Como eu falei, a gente tem aqui 5 centímetros a mais na altura do assento em relação ao Polo. Então, para quem gosta de uma posição mais altinha de dirigir, isso aqui é um prato cheio. Mas, mesmo para quem não é tão fã, você consegue achar uma boa posição aqui, porque existe uma série de ajustes. Por exemplo, na parte de coluna de direção, você tem um ajuste de altura, mas você também tem um ajuste telescópico, que é fundamental para uma pessoa mais alta, ou mesmo uma que seja muito mais baixa. Além disso, no banco aqui a gente tem ajuste de altura, né? Então você consegue aumentar ainda mais essa posição, e mesmo a posição mais baixa, ainda mesmo para quem gosta de posição mais esportiva, ainda é bastante razoável. A única coisa que eu não gostei muito é que o ajuste de ângulo do encosto é do tipo catraca, ao invés de ser milimétrico. Então às vezes você fica naquela questão de querer aquele dentinho justamente entre um e outro, e aqui você não consegue regular dessa forma. Aqui atrás, sem dúvida, está o grande destaque do T-Cross, espaço traseiro. Dá uma olhada nisso. O banco dianteiro está ajustado para mim. Eu tenho 1,82 m. Olha o quanto que sobra para frente do meu joelho. É uma posição ultra confortável. A altura do assento também é muito boa, né? Em relação ao assoalho. E o ângulo de encosto também fica bem reclinado. Então esse carro aqui para uma viagem, sem dúvida nenhuma, é excelente. Dá aí tranquilamente para 3 adultos como eu, aí da mesma altura. Com só uma exceção, que é essa questão aqui do console central um pouquinho mais elevado. Mas em compensação, como eu falei, a gente tem a saída de ventilação aqui atrás, que é uma baita mão na roda, e 2 saídas USB aí para a galera que não larga o smartphone. Mas toma lá da cá, se o espaço traseiro é nada menos que excelente, quando a gente vem aqui para trás e abre o porta-malas, a gente vai topar com um espaço de carga que é simplesmente diminuto, 373 litros, algo que seria mais digno de um hatch, não de um SUV compacto, né? Isso acontece também porque a Volkswagen privilegiou de fato o espaço de passageiros, então toda a cabine é recuada e o balanço traseiro do carro é curto, né? Essa área para trás da roda traseira é bem curtinha. Então com isso o porta-malas ficou pequeno, 373 litros. A Volkswagen criou um sistema para você conseguir expandir esse porta-malas para até 420 litros, deixando o encosto um pouquinho mais ereto, só que aí ao custo do conforto dos passageiros. Outras 2 coisas interessantes que a gente tem aqui nesse porta-malas são esses ganchinhos aqui para você pôr uma sacola no supermercado, se fez uma compra pequena, para não correr o risco da sacola abrir, você precisa fazer um nó ou as coisas caírem e se espalharem, você põe aqui nesses ganchinhos. E outra coisa legal é que esse porta-malas tem 2 níveis e esse sistema que deixa aqui justamente a cobertura presa, e eles conseguem acessar o step com muita facilidade, um negócio muito bem pensado. E aqui tem um espaço adicional para bagagens, ou se você quiser, você pode simplesmente descer o nível desse cara aqui para ganhar um pouco mais de espaço de bagagem. Agora vamos dar uma olhada nas linhas externas do T-Cross. Aqui na dianteira do T-Cross a gente tem uma frente em 2 níveis. Na parte superior a gente tem os faróis numa posição muito mais elevada que a do Polo. E uma coisa interessante é a linha do capô. Você pode ver que tem esse vinco aqui que projeta o capô um pouco para cima, então deixa a dianteira toda do carro um pouquinho mais alta. Um ponto muito interessante também é a questão da grade, que no Polo é algo retilínea e aqui a gente tem uma curvatura em forma de arco para baixo, né, que forma esse D, forma essa bocarra bem maior, mais ou menos ao estilo do Jetta, mas opinião minha, casa muito mais com o SUV, essa grade ampliada. E aí no plano inferior da dianteira a gente tem o farol de neblina, e note como ele fica numa posição bem elevada, e é isso que cria justamente essa linguagem de 2 níveis na dianteira. Aí quando a gente vem aqui para trás, tem uma coisa bem interessante acontecendo, que é justamente na parte das lanternas. As lanternas são, sem dúvida nenhuma, o maior fator de distinção em termos de estilo em relação ao Polo. A gente tem um elemento que atravessa na transversal, uma tendência de design atual, inclusive vídeo Bugatti Chiron, e atravessa na horizontal aqui toda a traseira, o que dá uma impressão de largura um pouquinho maior, deixa o carro até um pouquinho mais malvado. A altura da lanterna em relação ao Polo também é muito mais alta, lembrando um pouquinho aqui a referência de posicionamento da Evoque. Isso deixa a face do para-choque um pouco comprida demais. Esse fenômeno parecido acontece com a lateral. Pode ver que a maçaneta está ancorada nesse vinco superior. Se você olhar uma foto do Polo, você vai ver que a maçaneta está ancorada nesse vinco aqui de baixo. Esse vinco aqui é o elemento de ligação de estilo entre os 2 carros, né? E aí como é que a Volkswagen resolveu em termos de estilo essa questão de você ter uma face muito alta aqui, da base da lanterna até a parte de baixo do carro? Esse aplique plástico que contorna todo o perímetro externo do carro. É isso que deixa a lateral toda do carro bem mais esguia. Então, com tudo isso daí, a Volkswagen realmente conseguiu se distanciar muito do Polo em termos de estilo. O T-Cross, de fato, apesar de todo esse parentesco,
é um carro com identidade própria, mas o que importa mesmo é ver como o carro se comporta na rua, na avenida, nas estradas, e é isso que a gente vai ver justamente agora. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes diferenciais que o T-Cross oferece em relação aos seus concorrentes são os motores que ele oferece, tanto o 1.4 TSI quanto esse aqui, 1.0 TSI de 128 cavalos. O diferencial, na verdade, está nas tecnologias que ele oferece por ser um motor downsize, aqueles motores que reúnem tecnologias como turbina, injeção direta, comandos variáveis. Na prática, se você pegar esse segmento como um todo, só o Tracker e o Citroën Cactus, fora o T-Cross, vão oferecer essas tecnologias, e esses dois carros não são exatamente concorrentes tão diretos do T-Cross. Quando a gente fala em tecnologias como essa, na verdade a gente está falando de um ganho de eficácia energética muito maior, que se traduz principalmente, além da questão de consumo, na entrega de torque. Aqui a gente tem 20,4 kgfm de torque a só 2.000 RPM. 2.000 RPM é um pouquinho depois da marcha lenta, então na prática significa que se você pisar um pouquinho, o motor já está entregando toda a força, todo o torque dele. E com isso, você, além de ter um ganho de autonomia, né, uma redução de consumo, você também tem um ganho de conforto. E como que isso acontece? Como o motor tem muito torque, o câmbio pode trabalhar de uma forma completamente diferente de um motor aspirado. Por exemplo, eu vou desligar agora aqui o modo manual e jogar nas trocas automáticas e acionar o modo de direção aqui no modo Eco. O que ele vai fazer? Ele vai alterar aqui os parâmetros, o mapa do acelerador, até mesmo o funcionamento do ar-condicionado, mas em especial o funcionamento do câmbio. O que ele vai fazer com o câmbio? Como o motor tem muito torque sobrando, ele vai jogar o que a gente chama de uma marcha em cima da outra, ou seja, ele vai deixar a rotação do motor bem baixa, vai deixar sempre marchas longas, e não tem problema se tem uma ladeira, alguma coisa assim, porque o motor tem torque para te empurrar, para levar você adiante. Então na prática você tem um ganho inclusive de conforto, porque o motor trabalha com uma rotação mais baixa e com isso você tem um ruído menor e também você tem aquela sensação do carro estar rodando mais soltinho, sabe? Não aquela... Quando a transmissão está freando o carro e você sente aquela resistência, aqui o carro roda gostoso, roda bem suave, e tudo isso aí graças à entrega do torque desse motor 1.0 TSI. Agora, nem tudo é perfeito, tem um detalhe importante. O T-Cross, nessa configuração Comfortline 1.0 TSI, pesa 1.252 kg. Isso é mais ou menos 100 kg a mais do que o Polo 1.0 TSI e quase 250 kg a mais do que o Up TSI. Ambos compartilham esse motor. Então, embora o 0 a 100 em 10,4 segundos desse carro aqui seja uma marca muito boa, na prática o consumo não é tão frugal quanto dos seus irmãos que compartilham esse motor. Então na prática a gente tem o que aqui? Esse motor aqui, nessa configuração com câmbio automático, vai te entregar um consumo combinado, né, de cidade e estrada, usando gasolina aí na casa dos 12,5 km por litro e com etanol 8,5 km por litro. É uma média que é muito, mas muito melhor que a do Renegade, por exemplo, né, ou Flex, e um pouco melhor, ou algo melhor, do que o Honda HR-V e o Nissan Kicks. Mas como eu falei, não chega a ser aquela média impressionante que os irmãos, o Polo e principalmente o Up TSI conseguem entregar. Na parte da suspensão é o seguinte, o Polo ele já trazia um ajuste de suspensão bem mais macio do que o Golf, né, que é um irmão de plataforma, apesar de ter uma pequena diferença técnica, mas é um irmão de plataforma, e o Golf já tem um ajuste bem mais esportivo. Como esse carro aqui parte da base do Polo, a gente já poderia esperar, obviamente, um ajuste mais macio, mais voltado para o conforto, só que aqui a Volkswagen levou um passo além, porque a gente tem aqui um perfil mais alto nos pneus, né? Então os pneus eles têm uma parede um pouquinho mais grossa, a gente tem 10 milímetros a mais de curso de suspensão, então ela trabalha muito mais relaxada, e a própria calibragem de direção e todos os parâmetros também são voltados para uma direção mais confortável. Então é um carro que você consegue dirigir ignorando bastante coisa no asfalto, sabe? Aquelas ruas ruins, deliciosas, aquelas crateras que a gente tem, por exemplo, na cidade de São Paulo, em várias outras do Brasil, você consegue dirigir de forma tranquila. Por exemplo, aqui a gente tem várias falhas e você não sente nenhuma pancada seca. Então você consegue dirigir ignorando bastante dessas falhas no chão. Então é um carro que para a cidade, por essa característica, acaba sendo bastante agradável.
Quando a gente pega em velocidade de estrada, velocidades um pouquinho mais altas, em rodovias, por exemplo, quando você está ali aos 120, às vezes 130 km por hora, ou um pouquinho mais, quando você pega um pouquinho de embalo, você vai sentir que o carro ele balança um pouquinho, mas não é um carro molenga. Isso é lógico, é uma consequência direta do ajuste de suspensão. Não chega a ser desconfortável, mas é uma característica do carro. Não é um carro para você, obviamente, ficar pendurando e fazendo curvas em alta velocidade. Não é a característica do produto, mas brincando com esse carro, inclusive no evento de lançamento eu pilotei ele no Autódromo Capoava, eu tive a sensação de que o carro foi ajustado da seguinte forma: as molas são relativamente macias e aí a Volkswagen controla a rolagem, a inclinação da carroceria nas curvas pelas barras estabilizadoras. Então é um carro que trabalha bastante soltinho assim na vertical, e aí a Volkswagen conseguiu conter essa movimentação de carroceria pelas barras estabilizadoras. Então é um carro que apresenta um bom controle, na verdade, e ele tem essa característica de rodar um pouquinho mais solto. Então é um carro que realmente prima pelo conforto, e é uma coisa que você realmente vai perceber, por exemplo, uma diferença grande em relação ao HR-V, que já tem um ajuste um pouco mais firme. Esse cara aqui se aproxima mais do Renegade ou do Citroën Cactus, por exemplo. A parte da direção segue a mesma filosofia da suspensão, então é realmente voltada para conforto. Quando você dirige, por exemplo, na cidade, ela fica com uma carga bem baixa, né? Fica bem molinha. E na estrada ela fica mais firme para te transmitir mais segurança. Uma configuração que você consegue inclusive mudar nos modos de condução aqui. Então, se por acaso te incomodar uma direção muito macia na cidade, você consegue deixá-la um pouquinho mais firme, customizando um perfil individual aqui nos modos de condução. Ela não transmite assim muita coisa em relação ao asfalto, e é justamente uma característica que os clientes desse tipo de carro esperam, né? Então, ela é um pouquinho filtrada, né? Em relação aos freios, os freios são suficientes. O que eu quero dizer com isso? É o mesmo conjunto de freios utilizado no Polo, que é um carro 100 kg mais leve. Então, o Polo realmente tem freios excelentes. Para aquela massa, para aquele peso, os freios até sobram. Aqui são suficientes para aplicação. Então, é uma capacidade de frenagem que não vai impressionar, mas freia com total segurança. Então, é um carro realmente que não está desajustado nesse quesito. De forma geral, esse o T-Cross 1.0 TSI, nessa configuração Comfortline com câmbio automático, é um carro na medida para uso urbano, especialmente se você tem família, né? O espaço interno sobra bastante, então a pegada dele é essa. Se você é um cara que pega muita estrada de serra principalmente, e tem família grande, né? Bastante gente para levar, aí talvez eu te recomendaria pensar no 1.4 TSI, que o carro vai trabalhar com mais margem, né, com mais folga, com mais torque, e ao mesmo tempo o consumo não vai ser tão diferente. Na verdade, tecnicamente, os dois estão até meio empatados, com uma diferença aí de 200 a 400 metros por litro. Então não é uma diferença tão grande assim de consumo. No site da Autoline existe uma forma muito simples de você conseguir ver todos os rivais do T-Cross. Se você descer um pouquinho a barra de rolagem, você vai ver que existe uma separação por tipos de carroceria. Se você clicar em SUV, já vão aparecer todos os SUVs à venda no site do Autoline. Você inclusive consegue aplicar uma série de filtros muito legais. Por exemplo, se você quiser só SUVs 4x4, você consegue. Só novos ou só usados, por faixa de preço, por faixa de ano, talvez algum modelo ou versão específica. Então visite lá autoline.com.br e dê uma olhada no que a gente tem ali de SUVs à venda.